Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar com uma convidada muito especial. Vamos falar com Dani, do canal Brazilianing, e a gente vai jogar um jogo de mitos e verdades sobre o aprendizado de idiomas. Mas sem mais delongas, Dani, obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer receber você aqui no meu canal. E você poderia se apresentar para a gente? Sim, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito do canal do Gringoglot e acompanho, então é muito legal participar agora de dentro do canal também. E, bom, eu sou professora de português, eu ensino português brasileiro, então todas as pessoas que querem aprender o português do Brasil, quando pesquisam por conteúdos, encontram ou o meu canal ou o meu podcast, que são as redes principais que eu trabalho hoje. E, bom, eu criei o Brazilianing faz algum tempo. Começou como um hobby para compartilhar dicas e curiosidades sobre o Brasil, e depois se tornou uma coisa mais profissional, mais alunos foram chegando, e hoje é uma comunidade de estudantes apaixonados pelo Brasil, apaixonados pelo português, e é isso que eu faço. Que legal, sim, eu adoro o seu conteúdo, o seu podcast, você sabe que está na minha lista dos top 20 podcasts, né? E realmente, na verdade, eu já participei no seu podcast, no seu canal do YouTube uma vez, faz quase exatamente um ano, né? Porque foi um episódio natalino, né? Então, isso é muito legal ter você aqui no meu canal essa vez. E então, a gente vai fazer esse jogo de mitos e verdades, ou seja, eu vou falar uma afirmação, algumas afirmações, 5 na verdade, e você vai falar se é mito ou verdade. E a gente sabe que alguns assuntos são um pouco polêmicos, é possível que a gente não concorde em tudo, mas tudo bem, porque acho que assim as pessoas vão ver dois lados de vista, pontos de vista diferentes, né? Isso é bom. Mas, claro, como você é a minha convidada, eu vou deixar você falar primeiro, eu vou simplesmente compartilhar a minha opinião rapidito depois, beleza? Combinado? Combinado, então vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira afirmação, e um pouco de contexto. Em algum episódio, alguém deixou um comentário em algum vídeo que você fez, e essa pessoa falou, tipo, eu não tenho talento, eu não posso aprender idiomas, então eu vou desistir. Você respondeu de uma forma muito respeitosa, mas essa pessoa não queria, tipo, aceitar a ajuda, né? Então, a primeira afirmação, tem pessoas que realmente não podem aprender um idioma estrangeiro? Bom, eu sempre falo que se você fala o seu idioma nativo, se você nasceu, por exemplo, em um país que fala inglês, francês, alemão, chinês, se você teve capacidade para aprender quando você era criança o seu idioma materno, você tem capacidade para aprender qualquer outro idioma. Ou seja, você tem neurônios suficientes, a sua mente tem capacidade de absorver isso, de adquirir essa nova língua. Mas claro que existem pessoas que têm mais dificuldades, eu como professora sei que existem pessoas com mais dificuldades e às vezes pessoas com mais bloqueios para aprender. E esses bloqueios estão relacionados à falta de acreditar em si mesmo, né? Então, muitos alunos falam: eu já tentei, eu não consegui, eu não consigo, eu faço tudo errado. Então, são pessoas que precisam primeiro trabalhar essa aceitação, trabalhar essa mentalidade positiva e acreditar que eles podem, acreditar que é capaz. A partir disso, você pode aprender qualquer idioma. Mas as pessoas que não acreditam, que acham que são bloqueados, que acham que tem algum tipo de problema, quando na verdade não tem, infelizmente para essas pessoas, elas vão acreditar que não é possível aprender um idioma. Exato, sim, eu concordo. Eu acho que sim, se você tem essa confiança, se você tem a motivação, se você conhece as técnicas que realmente funcionam, todo mundo pode aprender um idioma, mas sim, tem pessoas
que não deixam, ou seja, que não tem essa confiança ou tem outros bloqueios. Mas eu vou adicionar uma segunda parte para essa afirmação. Tem pessoas que realmente têm um talento para aprender idiomas? Bom, eu acredito que tem pessoas que têm facilidade, Uhum, porque quando a gente estuda, eu estudei muito isso para me tornar professora na faculdade, mas a gente sabe que as pessoas têm inteligências diferentes. uhum, Então, algumas pessoas têm, por exemplo, são muito bons em matemática, têm uma inteligência para números, para raciocínio muito rápido, muito lógico. E outras pessoas têm uma inteligência, uma facilidade relacionado à linguística. Tem mais facilidades para aprender. A gente chama de talento, né? A pessoa uhum. tem mais talento para aprender. Eu falo isso porque eu aprendi idiomas, né? Antes de me tornar professora de português como língua estrangeira, eu aprendi outras línguas estrangeiras aqui no Brasil. E eu tenho amigos que tentaram, que estudaram comigo, que tentam pela mesma quantidade de tempo aprender o inglês, por exemplo, e não conseguem. E justamente porque esses amigos eles têm outras qualidades, outras capacidades neles que são mais fortes e também eles não dedicam suficiente para desenvolver essa parte que seria um pouco mais fraca, que é a parte linguística. Então, sim, eu acho que algumas pessoas têm mais talento, a gente pode dizer, mais facilidade, mas não quer dizer que uma pessoa que não tenha essa facilidade não possa aprender. Claro, sim, eu concordo. Eu acho que talvez talento não seja a palavra certa. Facilidade eu gosto muito mais, eu prefiro essa palavra, porque também essa palavra de dom, ter um dom das línguas, acho que isso menos valoriza, ou seja, a dedicação, o trabalho que essa pessoa teve que dedicar, né? Então, acho que sempre vai ser tipo 90% trabalho e 10% talento, talvez. Então, sim, pode Exatamente. facilitar um pouco, mas não Sim, quer dizer que você não precisa sim, dedicar muito tempo sim. e esforço, né? Sim, adicionando um comentário extra, isso que você Uhum, falou é bem interessante, porque hoje eu percebo que eu tenho essa facilidade. Quando eu vejo um idioma, eu consigo entender os padrões que tem naquele idioma, eu consigo entender esses padrões no português, que é a minha língua materna, para facilitar e explicar para os meus alunos estrangeiros. Mas por muito tempo, mesmo com essa facilidade que eu tenho, por muito tempo eu não me dedicava a aprender idiomas. Eu aprendi a primeira língua estrangeira com 19 anos, depois que eu tinha terminado a escola, terminado os meus estudos na escola, e eu só me dediquei a isso depois dos 19 anos. Então, mesmo com essa facilidade que hoje eu sei que eu tenho, eu não usava essa facilidade, eu ignorava essa habilidade que eu poderia desenvolver. Então, muitas pessoas têm essa facilidade, mas também não trabalham ela, não se dedicam, como você falou. Existe a facilidade, mas todo o resto tem que ser trabalho duro, tem que ser o esforço que vai fazer essa facilidade realmente aparecer. exato, com certeza. Bom, vamos continuar com a segunda afirmação, que é um pouco relacionada. Você mencionou as crianças e como todos aprenderam um idioma quando eram crianças, né? Mas afirmação, os adultos devem aprender idiomas de uma forma diferente que as crianças, ou seja, usando técnicas diferentes que as crianças. Bom, eu acho que a criança, ela não. Primeira coisa, ela não aprende o idioma dos pais, da família. Ela adquire aquele Boa, idioma. sim. Ela precisa da comunicação. Os humanos são animais que têm essa habilidade de comunicação desenvolvida. Uhum. Então, ela adquire isso na infância. É possível um adulto também adquirir, ou seja, aprender da mesma forma que uma criança aprendeu? É possível, porém, isso não é muito comum porque o adulto ele não se permite se expor àquele idioma, àquela realidade, como a criança se permitiu. A criança ela não tinha opção. Sim. Ela ouviu por vários meses e anos os pais falando com ela sem ela entender. Ela foi aos poucos assimilando os sons, os significados,
ela percebeu que quando ela falava água, os pais davam água, então ela já associou aquelas duas coisas, mas o adulto ele não tem essa paciência e também muitas vezes ele não tem esse tempo de se expor e de estar aberto como uma criança está. A criança ela não tem julgamentos quando ela está aprendendo, ela não tem vergonha de errar, ela fala coisas que não, palavras que não existem muitas vezes. Por muito tempo, os adultos corrigem e aos poucos ela entende as regras do idioma, ela se encaixa na língua como os adultos falam, mas os adultos fazendo esse papel de criança, eles não conseguem, não têm essa paciência, essa habilidade de se colocar à disposição como as crianças se colocam, porque as crianças não têm outra opção disponível. Então, eu acho que sim, é possível aprender como uma criança, mas não é comum porque nem todo mundo vai se dedicar, se expor como a criança faz. Adorei, sim, eu concordo. Eu acho que os adultos podem aplicar algumas coisas das crianças, mas realmente a situação é um pouco diferente. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que às vezes exageramos um pouco as diferenças, pensamos que os adultos precisam ler livros e estudar horas e horas, ou seja, de uma forma muito que não é natural, que é muito que não é autêntica, digamos. E então eu acho que às vezes exageramos as diferenças, mas sim, concordo que tem diferenças de tempo, de todas essas coisas que você já mencionou. Adorei. Sim, sim. Então, a terceira afirmação, vamos continuar com esse tema, porque as crianças basicamente têm um professor de vida, os seus pais, né? Os pais delas. E você é professora, mas também tem pessoas autodidatas que aprendem sozinhas, né? Então, é necessário ter um professor que te ensina o idioma? Bom, eu diria que depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Quando eu vou usar o meu exemplo novamente, quando eu comecei a aprender os idiomas, por muito tempo eu não tive professores. Eu passei a ter professores depois que eu comecei a enfrentar determinadas dificuldades que sozinha eu não conseguia resolver. Então, eu precisava de um professor que tivesse um nível maior que o meu ou que fosse nativo para perguntar coisas específicas que sozinha eu não conseguia descobrir, eu não conseguia estudar. Mas eu acredito que sim, que é possível você aprender sem um professor. Eu fiz isso por um tempo, como eu falei, e conheço outras pessoas que já fizeram. Inclusive, eu trabalho hoje com o foco em estudantes intermediários e avançados. Então, muitos alunos, quando chegam até o Brazilian para estudar, a gente tem alunos básicos, mas nosso foco principal não é esse. Mas muitos alunos, quando chegam, eles já estudaram português por muito tempo e eles têm um nível avançado. Eles precisam apenas lapidar algumas coisas. Às vezes ele quer perder o sotaque ou ele quer deixar a pronúncia um pouco melhor, então ele procura um professor com um nível maior que ele ou um professor nativo para ajudá-lo nisso que ele não consegue fazer sozinho. Mas eu acho que sim, é possível você aprender sozinho. Nem todo mundo precisa de um professor. Agora, a questão principal nem todo mundo tem disciplina para aprender sozinho, para se Sim. dedicar, para se comprometer todos os dias, estudar a parte que precisa de gramática, ouvir o idioma, se expor, praticar. Então, muitas pessoas precisam de um professor, não porque elas não podem aprender sozinhos, mas porque elas não têm disciplina para fazer isso sozinha. Boa, adorei, sim, eu concordo e também eu acho que sim, pelo menos no meu caso, eu nunca aprendi um idioma sem ter um professor em alguma época, né? Ou seja, pelo menos quando eu era iniciante ou agora, pelo meu espanhol, eu quero perfeccionar o meu sotaque argentino, então eu preciso de um tutor, talvez não seja um professor, mas é um tutor, um parceiro, né? Mas acho que pelo menos podemos falar que tem vantagens de ter um professor. Não é 100% necessário, mas sim, claro, se você pode, vai dar resultados bons ter um professor, né? E, e a quarta afirmação, você acabou de mencionar o sotaque, eu também. Então,
A quarta afirmação, é possível perder o seu sotaque estrangeiro? É possível perder o sotaque estrangeiro? Eu acho que sim, eu acho que é possível, mas eu acho que não é necessário, não é necessário. Alguns alunos me procuram com essa finalidade e eu faço esse tipo de serviço, eu tenho esse tipo de trabalho no Brasil, mas eu sempre pergunto por que o aluno quer perder o sotaque. Porque eu acredito que você perder o sotaque é o que te caracteriza, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz, eu não sei de quem é essa frase, mas ela fala: My accent is my identity, né? Hum, Meu acento, meu sotaque é a minha identidade. boa. E quando eu falo inglês, eu falo inglês como brasileira e eu gosto que as pessoas percebam que eu sou brasileira falando aquele idioma. Eu não tenho vergonha disso ou eu não quero mudar isso. Eu quero apenas, claro, ter uma pronúncia que a maior quantidade de pessoas entenda. Então, acho importante ter uma pronúncia clara, ter uma pronúncia o mais standard possível. Mas eu não acho que você precise perder o seu sotaque, mas eu acho que sim, é possível. Se você quiser, se você acha que isso é importante para você, eu acho que é possível, principalmente quando você tem um nível de dedicação muito intenso, né? E eu tenho alunos que fazem esse trabalho de limpar, né, o sotaque, de tirar um pouco da característica pessoal deles e deixar mais parecido com o sotaque nativo, e eles fazem isso estando fora do Brasil. Então, algumas pessoas acham que eu preciso morar no país para perder o meu sotaque. Não necessariamente. Você consegue fazer isso, mas claro que exige horas de dedicação semanal, repetições exaustivas, muitas vezes, para você ter as palavras ali um pouco mais lapidadas para o que o nativo pronunciaria. E também quando a gente fala de perder o sotaque, né? Você também precisa pensar que você vai perder o seu sotaque, por exemplo, americano. Vamos usar um exemplo de uma pessoa americana. Você vai perder o seu sotaque americano falando português, mas você vai adquirir um outro sotaque que também é um sotaque que é considerado um sotaque. Às vezes as pessoas pensam, não vou ter sotaque. Sim, você vai ter o sotaque, só que você vai estar escolhendo outro tipo de sotaque. Exato. Então, você pode ter o sotaque igual o meu, de São Paulo, da região de São Paulo. Você pode ter um sotaque nordestino, você pode ter um sotaque do sul do Brasil, mas você ainda assim vai ter um sotaque. Talvez um sotaque que te agrade mais ou te agrade menos, mas não existe pronúncia sem sotaque. Sim, com certeza. Sim, não existe um sotaque realmente neutro, digamos. Uhum, E, isso. e sim, eu vou falar que eu acho que é verdade que você pode quase perder o seu sotaque. Como eu conheço, eu diria três pessoas. Uma pessoa que fala espanhol, duas pessoas que falam português, que realmente eu não percebo o sotaque de gringo, né? Uhum. Mas eu conheço alguns nativos que me falam, sim, eles falam quase perfeitamente, mas de vez em quando eu percebo uma coisinha aqui. Ou seja, é realmente difícil perder 100% o seu sotaque, mas acho que é importante tentar aprimorar a sua pronúncia, né? E como eu acho que o verbo perder não é o verbo correto, porque, por exemplo, agora eu estou imitando um sotaque um pouco mais brasileiro, mas se eu queria, eu poderia imitar um sotaque gringo. Como eu não perdi o meu sotaque gringo, eu posso imitar isso facilmente. Simplesmente, acho que o verbo é tipo, você adquire um novo sotaque, você imita um novo sotaque, né? Algo assim. Mas sim, eu concordo com tudo o que você falou. E agora, a última afirmação é se é importante ou é necessário, é preciso começar com a escuta antes da fala, ou seja, entender antes de produzir conteúdo você mesmo, né? Mito ou verdade? Bom, isso é bem polêmico. Isso é bem polêmico, mas eu acho que sim, que antes de falar você precisa entender o básico. Você precisa ser capaz de entender um som para produzir aquele som, entender uma palavra para poder falar aquela palavra e usar aquela palavra. Você precisa entender quando você escuta e também entender o significado, né? Então, eu acho que sim, porém,
distância entre essas duas coisas não pode ser muito grande. Você não pode, eu pelo menos não defendo as técnicas de apenas estudar listening e compreensão, e depois que você entende muito, 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 você parte para estudar a fala. Eu não acho que deva ser tão distante as duas coisas. Você pode sim primeiro estudar compreensão, mas logo em seguida você tem uma dedicação em produção, né? Em falar ou escrever, no caso da produção escrita. Mas eu acho que um vem antes do outro, mas essa diferença precisa ser curta, porque senão você cai no problema que muitos estudantes de vários idiomas caem, inclusive Uhum. estudantes de português, que é eu entendo muito bem, mas eu não sei falar uma palavra. Ou Exato. eu consigo entender tudo em uma conversa, mas para responder eu respondo em outra língua, porque eu não consigo responder em português. Então, você precisa ter essa distância muito curta entre as duas coisas. Elas precisam ser trabalhadas quase em paralelo. Com certeza, eu gostei. Bom, eu acho que eu concordo, mas eu diria que é possível aprender a falar se a gente está falando de tipo memorizar, decorar frases ou vocabulário básico. Por exemplo, pelo meu espanhol, eu aprendi a falar muito antes do que eu realmente aprendia ou entendia, porque simplesmente eu tinha algumas frases, alguns vocabulários decorados, né? E Uhum. eu usava eles, mas eu não conseguia realmente entender nativos. Então, nesse caso, eu sim falava antes de entender. Mas com o francês, eu caí nesse problema que você mencionou. Eu estudei anos e anos, entendia, mas nunca produzia, nunca falava. Então, tinha esse bloqueio. Então, com o português, eu fiz, como você falou, comecei escutando, mas não demorei muito para começar a falar também, né? Uhum. Adorei. Então, acho que isso foi a minha lista e, na verdade, parece que a gente concordou mais do que a gente discordou, né? Não sei se é uma palavra, mas realmente foi um prazer bater esse papo com você, Dani. Foi muito legal, muito interessante. Eu adorei as suas respostas, o seu ponto de vista, mas acho que a gente vai encerrar esse bate-papo. Então, eu queria te dar a oportunidade de novo para lembrar para as pessoas onde elas podem encontrar o seu conteúdo nas redes sociais e tudo. Ok, bom, obrigada por participar, foi muito bom também. Eu sempre gosto de estar nesse tipo de conversa, porque é o que eu te disse, estudar sobre aprender e sobre aprendizado é tão importante quanto estudar o idioma em si, Com ensinar e estudar certeza. o idioma em si. Bom, obrigada a todo mundo que assistiu. Se você tem interesse em aprender português do Brasil, se você conhece alguém que se interessa, pessoas que têm amigos no Brasil, têm relacionamentos no Brasil, ou mesmo por motivos de trabalho e viagem, vocês podem me encontrar no Brazilianing.com, é o meu website, e também no canal no YouTube Brazilianing. O nosso podcast tem o mesmo nome, Brazilianing Podcast. O podcast é uma plataforma com vários conteúdos gratuitos, com várias transcrições. Episódios são lançados com muita frequência, menos do que eu gostaria, porque ultimamente eu estou trabalhando bastante, mas ele é sempre atualizado com novos conteúdos, então você consegue me encontrar colocando Brazilianing, pesquisando por esse nome em qualquer plataforma praticamente. Com certeza, sim. E obrigado, digo eu. E sim, todo mundo precisa conhecer o conteúdo de Brazilianing. Vai lá, dá uma olhada, é muito legal. Eu adoro o seu conteúdo, Dani. E realmente foi um prazer falar com você hoje. Mas acho que é isso aí. Espero que as pessoas escutando tenham gostado e tenham aprendido. Mas se vocês concordam ou não, por favor, deixa um comentário e deixa um like se você gostou. E acho que até a próxima. A gente se fala logo. Até lá. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.